Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Agora nós vamos usar a apostila 3, combinado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comparações de frações. Então pegue a sua apostila 3 e abra na página 5, 6 e 7. Só que para falar de comparações de frações, vamos recordar algumas coisas? Para fazer a comparação, nós vamos ter que usar dois sinais, tá? O sinal de maior e o sinal de menor. Também temos que relembrar o numerador. O que é o numerador, turminha? O numerador é a parte de cima da fração, tá? É aquela parte que indica o que foi escolhido, o que foi pintado, o que foi comprado. Agora também vamos lembrar um pouquinho sobre o denominador. O denominador é a parte de baixo da fração. O que representa o denominador? Ele indica em quantas partes se divide, a figura. Aqui nós temos uma representação de fração. Então, lembrando, o que é fração? Fração é um inteiro dividido em partes iguais. Então, aqui nós temos uma fração que nós chamamos de 2/5. O 2, a parte de cima, é o numerador. O 5 é a parte de baixo, é o denominador. Olha o gráfico. Isso aqui é o gráfico que nós chamamos de gráfico de setores. Então, a parte vermelha, que é a parte que nós escolhemos, representa o numerador. E a parte azul é o denominador. Só que se você contar, o denominador não é quantas partes foi dividida a figura. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tudo é o denominador, que são 5 partes. E a parte vermelha é o numerador, ok? Então, agora, turminha, nós vamos falar um pouquinho sobre um probleminha que veio na apostila. Tá? Esse probleminha, ele fala do quê? De 3 amigas, a Maíra, a Simone e a Ana. Elas ganharam caixas de bombons. Então preste atenção. A caixa da Maíra está dividida em 4 partes. A caixa da Simone também em 4 partes. E da Ana também. Então se você observar, as 3 frações têm o mesmo denominador, que foram divididas na mesma proporção. Só que o numerador já está diferente. Por quê? Porque a Maíra, ela só comeu uma parte da caixa de bombons. A Simone já comeu 2 partes. E a Ana, 3 partes. Então, o que todas essas frações têm em comum? Elas têm o mesmo denominador. Quando isso acontece, nós vamos ver, são chamadas de frações com denominadores iguais. Então, por exemplo, olha só. Nós temos a primeira fração, 3/4, 1/4 e 2/4. O que elas têm em comum? Todas têm o mesmo denominador. Então, como é que a gente faz para comparar? Se você olhar, você vai ter que agora observar o numerador, a parte de cima. Por quê? Porque embaixo é tudo igual. Então, qual é a fração maior? O maior número é o 3. Então, a maior fração é 3/4. Qual é a menor? A menor fração é a que tem o menor número em cima, 1/4. E a de 2/4, professora? Ela fica entre elas, tá? Então, olha só. Então, ficou assim. A fração maior é igual a que tem o numerador maior. A fração menor é a que tem o numerador menor. Então, dando continuidade a isso, vamos lembrar um pouquinho. Ordem crescente. O que é ordem crescente? Ordem crescente, o nome já diz, crescer. Então, vai do menor para o maior. Por isso, dos símbolos que a professora falou que a gente vai precisar usar. Então, lá, a menor fração é 1/4. Olha o símbolo de menor, que é menor que 2/4, que é menor que 3/4. Só que nós também temos a ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, agora é o contrário. Então, lá, 3/4, que é maior que 2/4, que é maior que 1/4. Combinado? Só que também nós temos, vamos dar a continuidade, nós temos agora na apostila um outro probleminha, que agora também envolve 3 crianças. A Sueli, o Vitor e o Fred. Eles também ganharam caixas de bombons. Só que agora, se você observar, as caixas estão divididas em proporções diferentes. Por exemplo, a caixa da Sueli foi dividida em 4 partes. A caixa do Vitor foi dividida em 3. E do Fred em 6. Então agora, o que eles têm em comum aqui? O numerador.
Por quê? Porque a Sueli comeu a mesma proporção que o Vitor e que o Fred. Só que os denominadores são diferentes. Então, presta atenção agora. A comparação agora é diferente. Quando isso acontece, nós temos frações com o mesmo numerador. Então, a parte de cima vai ser sempre a mesma. Então, olha lá. Nós temos 2/3, 2/6 e 2/4. Professora, como que a gente faz agora para descobrir quem é maior e quem é menor? Por isso que eu falei que agora a observação vai ser de forma invertida. Vou dar um exemplo. Imagina que a mamãe, agora nessa quarentena, ela fez um bolo, tá? Se ela pegar esse bolo e dividir em 6 partes, os pedaços vão ficar num certo tamanho. Se ela pegar o mesmo bolo e dividir em 3 partes, os pedaços vão ficar maiores. Então, por que eu falei que agora, quando a gente faz a avaliação da fração, né, a comparação é diferente? Por quê? Porque agora você tem que ver desta forma. Quando o denominador, a parte de baixo, for menor, ela se torna a maior fração. Quando o denominador for maior, ela se torna a menor fração. Tá bom? Então, olha só, presta atenção. A fração maior é a que tem o denominador menor. Então, essa aqui é a maior. A fração menor é a que tem o denominador maior. Então, a 2/6 se tornou menor. Vamos fazer a comparação entre elas agora. A ordem crescente, então vamos ver. Ordem crescente, ela representa crescer, que é do menor para o maior. Só que agora o menor é o contrário, lembra disso? Então, essa se tornou a menor fração e essa se tornou a maior, tá bom? E a ordem decrescente, como funciona? A mesma coisa. Agora, a fração maior é 2/3 e a fração menor é 2/6. Então, frações com o mesmo numerador. Então, você vai olhar no denominador. O denominador maior se torna menor. O denominador menor se torna maior. Ok? Então, agora, turminha, é com vocês. Vocês vão desenvolver as atividades da apostila, da página 6 e 7, tá? Façam os exercícios com atenção, com capricho. Marquem as suas dúvidas para a gente tirar na próxima aula online. Combinado? Então, até lá. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.